Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então eu disse que ia gravar os vídeos no meio do mato. Não tô tanto assim, porque eu tô perto da casa, aqui tá na casa. Mas cá estamos, né? Como imitando o Padre Leonardo Wagner. Tudo bem. Então, para acabar de falar sobre a igreja, então passarmos para os próximos temas. E que é importante ver sobre a igreja, porque todo o resto que sair daqui é através dela, é por causa dela, né? Porque justamente a igreja não é uma mera formalidade humana, não é uma criação humana, mas é um desejo do íntimo do coração de nosso Senhor. Quando Deus eterno, que é Jesus, havia sonhado no método pelo qual ele iria nos salvar, ele já tinha pensado em como ele iria se fazer homem, mas também havia pensado certamente na igreja, justamente porque ela é a extensão de sua presença viva na história. Porque nós vimos, a igreja não é, então, simplesmente uma instituição humana, uma criação humana gerenciada por homens, não, mas é uma criação divina que, antes de tudo, antes de ter uma estrutura humana, ela é uma estrutura divina, uma vez que, para ser de fato igreja, é necessário que a alma de Cristo se una à nossa alma humana através do sacramento do batismo, e justamente daí nós começamos a entender porque ela deve ser una, santa e católica e apostólica. Esse una, antes de tudo, começa por aí, por causa dessa unidade com Cristo. Bilhões de pessoas, milhares de pessoas que existiram, que existem e que existirão e que serão batizadas estarão unidas a Cristo. E esta união com Cristo é que vai fazer com que nós sejamos a igreja de Cristo. Justamente isto. Então, e como o Padre Paulo Ricardo disse, isso eu achei bem interessante, existem mais santos. Existem mais pessoas na igreja que já estão no céu do que aquelas que estão aqui nessa terra. Então, o número daqueles que estão aqui na Terra é pequeno, agora os que estão no céu já são muitos, muitos mesmo. E mesmo assim somos uma unidade, porque justamente nosso centro é Cristo. E o que nos faz igreja, essa união com Cristo. E justamente vem aqueles temas que eu tinha dito. Não é simplesmente uma união humana, então deve ser uma união também moral, de nós crermos naquilo que Cristo ensinou, de nós vivermos aquilo que Cristo viveu, a mesma doutrina, a mesma moral, a união moral então com Cristo nesse sentido, a união sacramental, mas também a união humana, justamente porque nós congregamos. Salvo engano, né, eclésia no grego significa isso. Deixa eu verificar se não tem nenhum animal aqui perto de mim. Sei lá, né? Pois bem, e daí então, eclésia, acho que significa justamente isso, essa congregação, congregatio. Pois bem. E daí, una, mas também católica. Católica significa, da tradução do grego, já tirando todas aquelas partes do prefixo, sufixo, infixo, que o Padre Paulo Ricardo mostra, significa universal. Universal porque nós não pegamos uma parte de Cristo, nós não pegamos uma parte da revelação para escolher, mas justamente nós sabemos que, Jesus é Deus. Quando ele nos veio, ele nos deu uma mensagem que é para a salvação de todos, de toda a humanidade. Não importa se vieram antes dele, não importa se vêm no tempo dele, ou aqueles que virão depois, ou seja, nós. Cristo sabia de todos e nos deu uma mensagem para a nossa humanidade. Ele, que é o Criador de tudo aquilo que é criado, ele que sonhou com a nossa humanidade e a criou, ele revela aquilo que é necessário justamente para que nós, enquanto humanidade, e também nas nossas particularidades pessoais, sejamos salvos. Então, primeiro, é uma mensagem universal porque ela atende a todos, que mostra e eficazmente dá a salvação a todos, mas também universal porque também conta com a nossa aderência. Para ser católico, justamente nós somos chamados de católicos, justamente porque nós aderimos totalmente a Cristo. Não importa o lugar, não importa o tempo, é sempre uma única fé, uma única moral, porque uma única é a nossa vocação, é a santidade, a união com Cristo. E o que é a santidade? É o amor. E o amor não se dá em partes, o amor se dá por inteiro.
Então, se Cristo se deu a nós por inteiro, então nós também devemos nos dar a Ele por inteiro. Então, justamente, una, eu pulei santa. Então, una católica, mas também santa, justamente porque. E veja, e foi bom ter falado sobre esse universal antes, porque dá para vocês entenderem então o porquê que ela deve ser santa, por que a igreja é santa. Porque muitas pessoas olham, mas Fulton Sheen, por exemplo, o venerável Fulton Sheen, que se Deus quiser será beatificado em breve, ele, ele dizia: olha, você fala que não vai para a igreja porque lá é cheio de hipócritas. Pois bem, eu digo sim, mas tem espaço para mais um. Então, existem, de fato, quando nós olhamos para a igreja que está aqui na Terra, que é a igreja militante, que está lutando para chegar ao céu, nós podemos ver que, de fato, tem muita gente que, embora seja batizada, embora se diga católica, às vezes até com orgulho, essas pessoas não vivem os mandamentos, não conhecem a própria fé, às vezes não acreditam que é realmente Jesus na Eucaristia, não se confessa, então elas criam a própria fé. Não são católicas. Pelo sentido próprio da palavra, as palavras têm sentido, elas querem dizer algo na realidade, essas pessoas não são católicas. E também elas não vivem os mandamentos, elas pecam, e pior do que pecar, elas não amam a Cristo. Elas não só o ofendem, mas também deixam de o amar quando podem, então não são católicas, e de fato, elas não são santas. Então por que eu posso dizer que a igreja é santa? Primeiro, porque a igreja significa a união da alma de Cristo com a nossa alma. Isto é a igreja. O sacramento do batismo é um sacramento santo, e ele que faz com que isso aconteça. Porque o fundador é santo, e porque ele permanece na igreja. A igreja é a igreja de Cristo, a igreja é o corpo místico de Cristo, e em Cristo não há impureza. Ah, mas a igreja também tem nós como membros desse corpo. Sim, mas nós só seremos plenamente membros desse corpo quando o sangue deste corpo corre em nossas veias, ou seja, a caridade supõe moral. Quando nós estivermos inteiramente interligados e vivendo bem com este corpo, ou seja, crendo naquilo que Cristo ensina, crendo naquilo que Cristo é e que os apóstolos nos dão. Então, enquanto nós não crermos no que Cristo crê, não fizermos os atos de Cristo, estiparmos a nossa vida do pecado, nós não seremos plenamente igreja, porque nós não estaremos plenamente unidos à alma de Cristo. Porque embora, independentemente da nossa fé, independentemente das nossas escolhas, o sacramento de fato faz com que a nossa alma esteja unida a Cristo, a minha vontade ainda não está unida à vontade de Cristo se eu não quero o que Ele quer, ou seja, se eu não vivo os mandamentos. Se a minha inteligência, se a minha fé, ela não adere completamente às coisas que nosso Senhor ensina, então eu ainda não estou plenamente adepto a Cristo, então eu não sou ainda plenamente igreja, porque embora minha alma esteja unida a Ele, o meu coração, ou seja, a minha vontade, a minha inteligência ainda não está totalmente unida a Ele. Entende? Então, este é o ponto. Por isso que eu posso dizer, sem medo de errar, que a igreja é santa, independente do pecado de algum dos seus membros. Porque enquanto estes pecam, eles não estão vivendo a vida de Cristo. Portanto, eles não estão sendo a igreja. Porque essa igreja é o corpo místico de Cristo. Então é necessário que estes membros vivam a vida da cabeça, que é este corpo. E enquanto eles não viverem, então eles não vão estar sendo realmente igreja. Então os pecados destes membros são pecados particulares, porque não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o seu corpo místico. Não tem nada a ver nem com Cristo, com a igreja enquanto membro do corpo de Cristo, nem mesmo como instituição humana, porque humanamente a igreja não ensina nada disso e não faz nada disso. Certo? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, dúvida, se perguntem. E então, a igreja ela deve ser apostólica, justamente porque se ela só pode ser santa, una, santa e católica porque ela é apostólica. Porque foi justamente como eu expliquei naqueles vídeos, foram aos apóstolos que Cristo disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu vos darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E olhando para ele, os apóstolos disse: a quem vós perdoarem os pecados, estes serão perdoados. A quem não perdoarem, serão retidos. Se vocês batizarem as pessoas, elas serão salvas, mas se elas não crerem e, portanto, não forem batizadas, elas não serão salvas. Também disse a eles: a quem vocês expulsarem os demônios, estes serão expulsos. Então, vai dando os sacramentos, revelando os sacramentos, os sacramentais, que ele vai instituindo aos apóstolos. E a eles ordena, na última ceia, né?
dá a Santa Eucaristia, que é o corpo dele mesmo, institui a Santa Missa para que estes, os padres da igreja, os bispos da igreja, os apóstolos, que são os primeiros bispos da igreja, pudessem realizar o mesmo santo sacrifício do Calvário e trazer verdadeiramente o corpo de Cristo a nós. Pois bem, ela só pode ser una, santa e católica porque ela é apostólica. Porque Cristo quis fazer tudo isso através dos apóstolos, e se não fosse com eles, a igreja jamais seria una, porque não teria o batismo, jamais seria santa, porque não estaria unida ao seu Cristo, e também jamais seria católica, porque foi através dos apóstolos que foi nos dada a fé, porque foi a eles que Cristo falou, quando ele ia para o deserto e contava as coisas escondidas para ele, dizendo: a vocês foi dado a conhecer estes mistérios que a outros não foram dados, pois eles depois nos contaram. Então os apóstolos, que foram ordenados por Jesus, ordenaram outros bispos, e porque por sua vez foram ordenando outros e outros até chegar nos nossos dias. Então, se pegarmos qualquer bispo da igreja e nós pensarmos: este foi ordenado por este, que foi ordenado por este, que foi ordenado por aquele, que foi ordenado por outro, que foi ordenado por outro, em algum momento nós chegaremos até um dos 12 apóstolos, e quando chegarmos nele, chegaremos a Cristo. Então, ela é santa, católica e apostólica. Apostólica porque a fé nos foi dada pelos apóstolos, os sacramentos nos foram transmitidos por eles. A fé enquanto doutrina, enquanto moral, mas também a fé infusa, porque nos foi dada pela graça dos sacramentos. E também porque, justamente, pelo sacramento da ordem, nós temos, graças a Deus, a sucessão apostólica, de modo que todos os nossos bispos, ao longo de toda a história da igreja, estão ligados, porque um ordenou o outro, mas quando nós vamos voltando, chegamos aos apóstolos, que foram ordenados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Por isso, largos e variados são os caminhos que levam à perdição, mas um único, no entanto, eficazíssimo, é o caminho, a porta estreita que leva para o reino dos céus.